Boa tarde a todos presentes. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. É com muito prazer que a Casa do Caminho recebe vocês aqui nessa tarde. É uns recadinhos bem rápidos, né? A casa tem o trabalho assistencial, né? E atualmente nós estamos atendendo 72 famílias, né? Com a ajuda do fornecimento da cesta básica, né? E a gente sempre pede aqui para os presentes que puderem colaborar, né, com a gente, para que a casa continue atendendo essas famílias, e a ideia é de, inclusive, aumentar, né, essa participação. Nós temos também o trabalho da distribuição dos lanches, né, nas imediações do metrô Carandiru. Esse ocorre todo sábado, né, por volta das 18 horas. Tem uma equipe aqui que sai e vai levar um conforto para esses moradores de rua. Também quem puder colaborar com essa equipe, principalmente trabalhando, né, que a equipe é bem reduzida. E as cestas básicas, eu não falei, ela ocorre todo segundo sábado de cada mês, a distribuição para as famílias. São famílias cadastradas na casa, né? E a gente tem o segundo sábado, nas 9 horas da manhã, é que ocorre essa distribuição. E o trabalho é o que está ocorrendo também na casa, né, é a ajuda para uma assistência, né, às gestantes. Esse é um trabalho mais assim, de aconselhamento, de como cuidar do bebê, que isso aí está sendo feito pela casa também. Também é feito o terceiro sábado de cada mês, que está sendo realizado. Tá? Quanto aos trabalhos da casa, tem os horários afixados na entrada, né, e no site também vocês encontram também os horários que tem palestras e reuniões, né. Com exceção da sexta-feira, que na sexta-feira ele é dedicado ao atendimento aos dependentes químicos. Então, é outro trabalho também que quem puder conhecer alguém, quiser trazer, né? Nós estamos aí de portas abertas. Esse ocorre nas sextas-feiras, às 20 horas. Quem tiver interesse, tem uma equipe aí que está de braços abertos para recebê-los também. Tá ok? Então, seriam esses os recados básicos. Então, vamos dar início, né, aos nossos trabalhos. Primeiramente, eu convido todos a cerrarem os olhos, deixarem se envolver com essa atmosfera tão gostosa que a casa nos propicia, que a espiritualidade prepara para nós. Toda vez que nós vemos aqui, sabemos que estamos sendo assistidos, e se nos deixarmos envolver, sentiremos claramente que algo está acontecendo em nossos corações, em nossas mentes. Então vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e ao plano espiritual, para dar início novamente a esses trabalhos, e que eles, diante da sua bondade, nos façam abrir as nossas mentes para que tudo que será colocado aqui, nesses poucos minutos que temos aqui de palestra, mas que passamos aqui, mas sabemos que é um ganho muito grande para nós, pois é para isso que fomos criados, para evoluir. E a evolução, ela vem pelo estudo. E uma das formas de estudo seria essa daqui que nós praticamos aqui. A palestra, né, no qual é discutido um tema, e depois nós refletimos, o tempo é pequeno, mas depois já temos o primeiro passo para estudarmos mais profundamente todos os temas que são mostrados. Então realmente temos que aproveitar muito bem esse tempo que temos aqui. Então vamos pedindo também a Maria, nossa mãe, que nos abençoe, nos proteja e também abra nossa mente para que haja um melhor entendimento de tudo que será ministrado. Jesus, que sempre estará conosco, nos abençoando e principalmente nos encorajando e nos ensinando sempre. O tema de hoje será ofensas e ofensores. Ele é do livro Alma e Coração, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Eu convido o nosso irmão Paulo
que vai falar sobre esse tema. Boa sorte. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muita alegria estar aqui para nós refletirmos juntos. Então vou falar algumas coisas que eu preparei e depois eu vou abrir para a gente poder conversar, trocar ideias. Um tema tão oportuno, né, para o momento que nós vivemos no nosso planeta Terra. O tema, como disse o nosso irmão, é ofensas e ofensores, né? De fato, esse mundo está passando por um momento delicado, né, de transição. E quantas vezes nós nos deparamos com situações como essas, né, em que nos vemos ofendidos, de alguma forma desrespeitados. O mundo, como eu bem disse, né, ainda está em evolução. Então, nós mesmos, muitas vezes somos ofensores, muitas vezes somos ofendidos. A diferença é que nós estamos aqui para refletirmos sobre nós. Quando nós fazemos luz às nossas próprias dificuldades, já é um grande começo, não é? A gente começar a se olhar. Muitas vezes, né, a gente sofre algumas injúrias, passamos por momentos de discórdia, né, em que as pessoas muitas vezes vêm até nós com incompreensão, com agressividade, com palavras às vezes nem tão muitas vezes fáceis, né? E é importante a gente estudar nossas próprias reações. Tem alguns elementos da psicologia que também vêm nos ajudar, né? Nós temos as nossas dificuldades também, muitas vezes de criança, até de outras existências. É como se fossem alguns gatilhos emocionais que nós carregamos conosco, né? Vamos supor que uma pessoa, quando criança, passou por agressões, por desrespeito, né, por parte dos genitores, ou por parte da escola, né? Hoje em dia está na moda se falar o bullying, né? De alguma forma isso vai sendo gravado, né, em nosso espírito. E muitas vezes, diante de uma pessoa que tem uma reação semelhante, é como se fosse um gatilho que aciona em nós um mecanismo de defesa. Muitas vezes nós nos sentimos tristes, ou nos sentimos contrariados. E não é incomum que nós sejamos também agressivos com essas pessoas que nos agridem. É como se, de alguma forma, disparasse um gatilho em nós e falasse assim, não, eu não vou mais deixar que façam isso comigo, né? E muitas vezes nós temos uma reação igualmente agressiva, ou se não agressiva, muitas vezes isso até nos faz mal, porque vai meio que reforçando aquela ideia que nós temos a nosso próprio respeito. Não que não seja importante até a gente colocar defesas, que não seja importante a gente se proteger também, claro, né? Mas o que o texto está nos propondo hoje aqui é nós refletirmos sobre como que é ser ofendido e como pode ser a nossa reação. Então, estudando assim as nossas reações, conhecendo, né, esses gatilhos emocionais que nós temos, nós nos conhecendo, fazendo, sabe aquele exame que o Santo Agostinho propôs, né, que toda noite a gente, no travesseiro lá, deitadinho, a gente, poxa, como é que foi esse dia de hoje, né? O que eu fiz que eu poderia não ter feito? Como que eu reagi diante daquele cobrador que me tratou mal? Daquela pessoa no balcão lá de atendimento, foi grossa comigo, né? O que eu fiz ali? Eu reagi, eu deixei ali também uma vibração negativa. O que é legal, né, gente, é que a gente está aqui hoje, né, nessa tarde, né, poderíamos estar fazendo outras coisas, mas estamos aqui para nos refletir sobre nós mesmos, procurar nos melhorar. Isso já é tão bom, né, gente? Já estamos fazendo luz às nossas questões. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, até mesmo esses gatilhos, né, muitas vezes eu posso precisar de ajuda até para lidar com esses gatilhos. Muitas vezes pessoas que foram agredidas enquanto crianças, que têm sequelas, têm traumas, pode também procurar se ajudar, buscar até a ajuda de um profissional, ou mesmo, à medida que eu vou lendo, à medida que eu vou procurando me melhorar, isso vai se diluindo. Não é do dia para a noite que eu vou também diluir as minhas sequelas emocionais, né? Pouco a pouco eu vou conseguindo conhecer isso e lidando melhor. Então é como se eu fosse pouco a pouco diluindo, né? Eu tenho uma amiga minha que fala assim, para quem que eu quero dar a bolachinha, né? Para os meus anjinhos ou para os meus diabinhos, né? Então assim, é como se eu pudesse dar essa bolachinha mais para os meus anjinhos, né? De alguma forma, cada vez mais essas minhas dificuldades vão perdendo força, né? Não vão tendo tanta ação diante de mim. E eu também paro de agir no piloto automático, né? Sabe esse gatilho, a pessoa fez algo minha, eu já reajo na mesma hora. E hoje em dia está muito hoje em dia nem tanto, mas há pouco tempo atrás estava muito na moda fazer assim, eu falo mesmo o que eu estou sentindo, não levo desaforo para casa, pelo menos eu não vou ficar doente, né? Mas a própria medicina tem visto que a pessoa também que está sempre tensa, sempre nervosa, nem por isso também ela tem mais saúde. Pelo contrário, a pessoa que está com o nível de adrenalina sempre alto, também ela adoece, porque ela vai provocar
o sistema metabólico dela vai estar acelerado, ela vai até ter mais constrição das veias e vai ter pressão alta. Então, nem por isso a pessoa que fala tudo o que pensa também tá bem, né? Eu acho que está meio que na moda dizer. Hoje em dia, como eu disse, não está tão na moda como isso. Acho que hoje em dia tem se buscado muito esse equilíbrio, né? Então, tudo bem, eu não preciso engolir, né? Mas também não preciso ser agressivo, né? Como diz o budismo, a gente talvez encontrar o caminho do meio, né? Como que eu vou lidar com essa pessoa até para poder ajudá-la, né? Às vezes a gente pode contar até 10, alguém me agrediu, né? Posso contar até 10. Quem sabe depois de um outro momento encontrar aquela pessoa e falar, olha, fulano, não gostei muito da sua atitude, mas você está bem, você precisa de alguma coisa, né? Às vezes a pessoa vai até se sentir constrangida pelo ato que ela fez. Quando o nosso normal seria logo rebater, falar, o que você está falando comigo aí, né? Normalmente seria um pouco a reação mais comum de nós humanos que somos ainda, né? Então, assim, o caminho basicamente é conhecer-se, né? À medida que eu vou conhecendo, eu vou fazendo luz, né, a essas dificuldades. Imagina que eu estou vendo um cenário de teatro e o iluminador, daqui a pouco, ele faz luz àquela região do cenário que estava meio apagadinha. Ah, poxa, aqui eu não sabia que tinha isso, aqui tem aquilo, né? Isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu quero tirar. O que é legal é isso, eu acho que nós que nos propomos a nos estudar, a doutrina nos convida muito a isso, né? Eu fico muito feliz, né? Por mais que nós respeitemos as outras doutrinas, que também são maravilhosas, né? Que também ensinam muito. Até mesmo ontem eu estava assistindo um programa de televisão que falava, acho que da violência lá do presídio do Rio. Do Rio não, do Maranhão, né? Não sei se vocês viram. E eu achei legal que um grupo de evangélicos fez ali está fazendo um culto, né? Semanalmente. Então está diminuindo a violência, né, nos presídios. A gente muitas vezes critica tanto, né, os nossos irmãozinhos evangélicos, mas quem de nós vai lá no presídio, né, pregar, levar Jesus, né? Então, acho que com muito respeito que a gente lembra deles, né? Mas, de alguma forma, vamos pensar assim, que a nossa doutrina também nos ajuda também a olhar para nós, né? Enquanto a gente, talvez, é muito comum as pessoas virem no centro, né, na época que eu participava do plantão, as pessoas dizem assim, Paulo, eu vim aqui porque eu soube que fizeram um trabalho contra mim, né? Tem pessoas que estão querendo meu mal, né? O que eu devo fazer agora, né? Será que existe uma forma de eu fazer um contra-trabalho, de eu desmanchar esse mal feito que fizeram para mim, né? Como se o nosso equilíbrio estivesse na mão do outro, né? Então, poxa, então quer dizer que eu vou ter que esperar que o mundo inteiro pare de vibrar contra mim para que eu fique em paz, né? E a doutrina é muito esclarecedora porque ela põe na nossa mão a capacidade da gente ficar bem. Posso pensar assim, é inevitável que, passando pelo mundo, eu cause alguns dissabores. É provável que, quando eu me manifeste contra alguma injustiça no meu serviço, quando eu denuncio o mal, é provável que eu vou ser visto com maus olhos, que pessoas vão me ver como uma pessoa que está denunciando, ou alguém que poderia ter ficado quieto. Mas nem por isso eu preciso me desequilibrar, né? Eu estando no meu bem, eu vou conseguir estar equilibrado mesmo assim. Então a proposta é essa, né, que o Espiritismo nos fala muito, de nos conhecermos, sabemos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Isso vai prevenir que a gente acabe caindo nesse padrão desses nossos ofensores, né. E o texto também fala da palavra ressentir, né, o ressentimento. Ressentir, como fácil da gente entender a etimologia, né, ressentir, sentir novamente. Então, não é assim que a gente fica quando a gente está magoado com alguém, a gente fica num loop, né? Fica, poxa, mas fulano fez aquilo comigo, mas fulano fez aquilo comigo. Então a gente fica ressentindo, e cada vez que a gente ressente, parece que vai potencializando aquela energia, né, de tristeza, de mágoa. E isso é um campo muito fértil para as obsessões espirituais. Porque nesse potencializar o campo magnético, né, eletromagnético da mágoa, eu fico um campo fértil para ser obsidiado, para ser influenciado. E se a gente for pensar no obsessor, no ofensor, naquela pessoa que está ofendendo, que tem uma atitude agressiva, ele com certeza é uma pessoa que está passando por um processo obsessivo. E muitas vezes ele está também em desarmonia, né? Vamos dizer assim, que ele está em desequilíbrio emocional, que ele está querendo projetar a sua dificuldade, às vezes no meio externo. Isso é muito comum e até mesmo nós fazemos. Isso é um outro conceito muito importante da psicologia, né? A questão da projeção. O que é a projeção, como muitos de vocês devem saber? É quando eu não quero assumir meus problemas e acabo projetando, né? O problema é o governo, o problema é o trânsito que não fez eu chegar aqui na hora, né? Então, muitas vezes o nosso ofensor também, muitas vezes vê na gente um campo fértil para projetar as dificuldades dele. Então, se nós entendemos ele como um irmãozinho que está passando por dificuldades, né? E está em desarmonia, né? E eu poder parar, contar até 10,
isso vai ajudar eu não entrar nessa mesma faixa do obsessor. Do obsessor não, olha que ato falho meu, né? Na verdade, o ofensor, né? Muitas vezes o ofensor acaba sendo o nosso obsessor se a gente deixar assim, né? Porque ele vai entrar na nossa faixa e nós na dele, né? Não sei se nós mesmos nos vamos obsidiá-lo também, né? Porque sabe que existem as brigas mentais, né? Eu acredito muito nisso. Quando alguém nos ofende e eu me sinto ofendido e fico naquele ressentimento, é bem provável que esse meu pensamento, poxa, mas o fulano também, né? Me fez isso, né? Isso deve chegar a ele, lá de onde ele está, ele deve responder, não, mas o Paulo também fez isso, né? Tipo, a gente fica numa briga mental, né? A nossa psicosfera vai ficando nessa faixa de vibração. Eu tenho certeza que um dia a ciência vai detectar essas ondas mentais que circulam. Porque vamos pensar assim, que nesse microfone aqui, né? Ele está falando aqui, lá na cozinha tem um receptor e ele está recebendo o que eu estou falando e está mandando lá para a internet. Se a gente tivesse, sei lá, no ano de 1500, e viesse uma pessoa de 1500 vir aqui, o Paulo falando no microfone, não está ligado em nada. Como pode isso, né? É magia, é feitiçaria, né? Então, assim, no futuro eu tenho certeza que eles vão poder detectar que existe uma onda que nos liga às pessoas, né? Tanto ondas de bem, quanto ondas de dissabor, de desarmonia. Então é provável que a gente fique nessa briga mental com a pessoa que nos ofendeu. Quando a gente muda essa estação, a gente interrompe esse ciclo, né? A nosso ofensor, a pessoa que nos agrediu, ele já tem, infelizmente, né? A paga dele, porque cabe a ele o pesadelo, o arrependimento, a dor moral que ele sofre, muitas vezes, né? Muitas vezes até a gente tem que sentir muito mais compaixão daquela pessoa que agrediu, ou até que, infelizmente, matou um companheirinho, porque o quanto a alma dessa pessoa vai estar sendo corroída, né, pela culpa, pelo mal-estar, que isso vai impregnando na alma dela. Aquela pessoa que de alguma forma desencarnou dessa forma, não sabemos também porquê, né? Mas ela vai ter o destino dela, vai ter cuidado também pelos amiguinhos, mas de alguma forma ela não foi a princípio, né, a causadora, né? Muitas vezes ela foi a consequência, né? Apesar que a gente também não sabe o que está por trás de tudo isso, né? Com certeza, um dia quando nós desencarnarmos, vamos entender todas essas tramas que existem no nosso mundo. Bom, falando até em crimes e ofensas, né? Se a gente for nos fóruns, né, quantos e quantos crimes são praticados numa pessoa que em um segundo, um ato de, às vezes, de nervosismo, num trânsito, é uma pessoa que era trabalhadora, pai de família, às vezes num momento de desequilíbrio ele acaba entrando naquela faixa e acaba cometendo um crime, e acaba sendo preso, uma pessoa que teoricamente tinha tudo para estar bem, né, a família, o trabalho, o quanto é importante a gente se vigiar. Parece um detalhe, né, gente? Mas se a gente for abrir os noticiários aí, e é até bom que a gente não veja repetidamente, né? Para a gente não ficar também nessa faixa, mas pelo menos saber do que está acontecendo, acho que é importante, né? Como o mundo precisa de equilíbrio emocional. Hoje em dia tem sido tão valorizado, né, a formação intelectual, o estudo, as crianças logo cedinho, mal aprenderam a falar, já estão tendo que aprender inglês, já estão tendo que aprender a mexer com o computador, né? Tudo bem, faz parte, né, do momento que nós vivemos, mas e a educação emocional dessas crianças, né? Infelizmente, a educação emocional tem sido relegada a segundo plano. Infelizmente, talvez porque pai e mãe estão precisando trabalhar, talvez porque o mundo está muito corrido, né? Poucas crianças talvez hoje têm a oportunidade de estar com a mãezinha lá perto, o filho, vem cá, não pode fazer assim, respeita seu amiguinho. Você está bem? Como é que você está? Você está se sentindo triste? Você está alegre? Quer dizer, ajudar a criança também a lidar com as emoções, também a alfabetizar ela emocionalmente. Então, tudo isso vai fazer parte de nós irmos melhorando o nosso planeta, né? Ajudando também as crianças a poderem lidar melhor com as emoções, ter talvez menos impulsividade diante das questões. A gente fala muito de inteligência emocional mesmo, né? Ensinar as crianças e nós mesmos, que já estamos crescidos, também podemos nos reeducar. Nunca é tarde, né? E reeducar as emoções. Lembrando aqui das palavras do Mestre Jesus, né? Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Poxa, é tão difícil a gente viver isso, não é, gente? Aqui dentro é até fácil a gente pensar isso, mas a gente pisa o pezinho lá fora, né, parece que a gente entra em contato com essa nossa dificuldade. E parece até uma hipocrisia Jesus mandar a gente fazer isso, né? Poxa, como que eu vou amar meu inimigo? Amar, né? É claro que esse amor, um dia nós vamos chegar a um nível de evolução tão grande que esse amor vai ser um amor até igual pelo que nós temos carinho, né? Por enquanto ainda nos cabe pelo menos não desejar o mal, vibrar pelo bem. E quando Jesus nos deu essa fórmula,
ele pensava até no nosso próprio bem, até na nossa profilaxia, né, para que nós não adoecêssemos espiritualmente, para que a gente não desse continuidade a essa onda. E o próprio Mestre Jesus, ele deu o seu exemplo. Ele foi assim. Quando ele estava sendo perseguido, melhor, quando ele já estava quase para ser entregue lá aos centuriões, mesmo durante o Calvário, ele sempre manteve uma postura altiva, ele não foi uma pessoa que se humilhou, ele não foi uma pessoa, ele foi muito digno e altivo, né? Quando perguntaram para ele, né, você é o rei dos judeus? Ele falava, tu o dizes, né? Ele não foi ofensivo, sou sim, por quê, né? Quer dizer, ele foi altivo, ele foi humilde, né? E então ele nos deu essa fórmula que pode nos ajudar muito a não cairmos nesses processos obsessivos. A tolerância, então, que o Mestre Jesus nos ensinou, é amadurecer a paciência, o amor que há em nós, para que nós não sejamos reativos, né, às dificuldades. Os ofensores, como eu disse, já carregam em si todas essas dificuldades, né, que eles mesmos estão causando, e que nós não queremos ser mais um desses a propagar, não é, gente? Peguei outro texto também do Fonte Viva, do Chico Xavier, do Emmanuel, né? E o tema é Embainha tua espada. Esse texto é muito, muito legal, né? E ele foi baseado numa das passagens do Evangelho de João, em quando Jesus ele ia ser preso pelos centuriões. E, se não me engano, foi Pedro, né, que pegou a espada e cortou a orelha do centurião, né? E Jesus foi lá, consertou a orelha, né? Peraí, deixa eu... Calma, né? Falou, embainha a tua espada. E esse texto, até eu vou ler um pouquinho para a gente pensar junto, né? A guerra sempre foi o terror das nações. Isso já é o texto do Emmanuel falando sobre essa passagem do Evangelho, né? A guerra sempre foi o terror das nações. Furacões de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço de séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surge o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através dos quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração, para a coletividade que lhes aceita os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimento nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Olha que profundo, né, gente? Quer dizer, nós vínhamos cultivando lá nosso plantio, né, de bons sentimentos, plantando lá sentimentos de carinho, de amor. Basta um momento de desvario que a gente pode pôr a perder essa nossa plantação, né? Olha como é importante, né? Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos da palavra do Senhor, embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas. Esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Olha que importante, na medida que eu vou brigar com o outro, eu esqueço do combate mais importante, que é o combate contra nossas dificuldades. Isso é muito profundo, né, gente? Porque na medida que eu estou brigando com o outro, vendo que o outro me fechou, que o outro é maledicente, né? Eu deixo de fazer a minha batalha mais importante, que é contra as minhas próprias dificuldades, não é, gente? Façamos